Seja muito bem-vindo a essa nossa aula sobre como atuar com e sem equipe na psicologia bariátrica e como que você deve se posicionar como uma autoridade no assunto, como uma referência, né? E, na verdade, como construir esse processo, né, de tornar-se referência, porque uma pessoa não nasce autoridade, não nasce referência, mas isso é fruto do seu trabalho muito bem feito, né? Então, vamos a essa nossa aula que tem muita coisa para a gente discutir, para quebrar paradigmas, para que vocês possam compreender que vocês não precisam estar sempre numa equipe para atuar, né? Então, já dando um pouco de spoiler aí, e qual é o caminho das pedras para que vocês possam atuar nessa área e tornar-se aí referência, tá joia? Então, vou compartilhar aqui o meu mapa mental com vocês. Estão vendo o mapa mental? Sim? Obrigada, Carlise. Então, vou fechar aqui para eu conseguir ver direitinho. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre como você pode atuar com ou sem equipe e como você se posiciona na psicologia bariátrica, tá joia? Então, vamos. Eu quero saber primeiro de vocês. Quem aqui já é meu aluno, coloca aluno. Quem não é, né, coloca não aluno, só coloca um não. E eu quero saber quem atua com equipe bariátrica. Se você atua, eu quero saber se você segue um protocolo da clínica, então descreve o protocolo da clínica. E se você atua numa equipe bariátrica, mas segue um protocolo próprio, escreve para mim protocolo próprio, tá? Porque eu quero ter uma noção de como está o trabalho de vocês. Joia? Por que que eu quero saber isso, né? Quem é aluno, que não é aluno, normal, né? Para a gente ter aí um termômetro de como estão as coisas por aqui. Eu sei que muitos dos meus alunos, apesar de ter aulas assim já em toda a nossa capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, gostam de vir para assistir ao vivo, para ver atualizações e tudo mais, né? Mas eu quero especialmente ver como que está a atuação de vocês, para quem atua junto à bariátrica, se vocês atuam com o protocolo da clínica, que é muito comum de para quem entra realmente numa clínica para atuar junto a um cirurgião bariátrico que precise seguir ali um protocolo que é estabelecido pela clínica, né, que é organizado pela própria clínica, pelo cirurgião, ou então quem teve a liberdade de montar o seu próprio protocolo. Olha, deixa eu ver aqui como é que tá. Renata nem é aluna, nem atua com equipe. Legal. Carlise atua com protocolo próprio. Que bacana, que bom. Rita não é aluna, mas atua com protocolo próprio. Maravilha. Estela não é aluna. Lu, um beijo para você. Flávia não é aluna. Ok. Tá. Beleza. Tá. Provavelmente as pessoas que não responderam também é porque elas não atuam ainda com a cirurgia bariátrica, né? Eu sei que a maioria das pessoas que acabam vindo para as nossas aulas gratuitas, elas ainda não atuam na área, né? Então, ok. Que bom que as pessoas que responderam, né, acabam atuando com o seu protocolo próprio. Isso é muito positivo, porque uma coisa que é muito comum a gente ver acontecendo são as clínicas terem o seu próprio protocolo, muitas vezes o cirurgião bariátrico determinando como você deve fazer o seu serviço enquanto psicólogo. Para quem é nutricionista, que está aqui, é nutricionista também, isso acontece com uma frequência muito alta e que nem sempre aquela maneira com que o cirurgião permite que você atue é a melhor maneira para os seus pacientes e para que você possa promover a mudança de comportamento alimentar, tá? Então, quando vocês têm a oportunidade de montar o seu próprio protocolo, melhor ainda. Muitas vezes os cirurgiões eles não têm noção de como funciona o nosso trabalho e eles vão pelas diretrizes, né? Então existe as diretrizes de atuação do psicólogo bariátrico desenvolvida pela COESAS, que é a Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que recomenda ali um mínimo de 3 sessões de avaliação pré-operatória. E aí, muitos dos cirurgiões que montam o seu próprio protocolo acabam adotando essas diretrizes.
mas essa nem sempre é a melhor estratégia para você tratar, para você poder avaliar e preparar um paciente para cirurgia bariátrica. Na nossa capacitação em psicologia bariátrica, a gente recomenda pelo menos aí 5, 6 sessões para que você possa fazer uma avaliação psicológica profunda, para que você se sinta segura, seguro em emitir um laudo, sabendo que você fez do jeito certo, que se a pessoa receber um laudo positivo, é porque ela de fato está preparada, está em condições de passar pela cirurgia e encarar todos os desafios que vêm na sequência, né? E se ela não está, é porque realmente precisa tratar algumas coisas aí, dar prioridade a outras situações, né, antes da cirurgia. No entanto, para quem quer começar a atuar na área, existe uma dúvida que é muito comum e que não é nada da gente desprezar, tá? Bem pelo contrário, é uma dúvida muito importante, que é: eu preciso estar em uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar nessa área, né? E a resposta não é uma resposta simples de sim ou não, sabe? Se a gente for responder de bate-pronto, não, você não precisa. Mas a gente precisa considerar muitas coisas. Veja, você pode atuar dentro de uma equipe ou de forma independente. O que que é você atuar dentro de uma equipe? Quando a gente fala em você estar atuando dentro de uma equipe bariátrica, é você fazendo parte do corpo clínico de fazendo parte de um corpo clínico de uma clínica, né, que faz cirurgia bariátrica. Então, você fazendo parte daquela equipe, trabalhando com o mesmo cirurgião, com o endocrinologista, quando existe endocrinologista, nutricionista, etc., e que os pacientes daquela clínica vão passar por você. E de maneira independente é quando você está no seu consultório, inclusive, né, quando é muito comum que quando você atue com uma equipe específica, você atenda no mesmo espaço físico, né, naquela clínica mesmo. A menos que, né, como muitas vezes como aconteceu com muitos profissionais na pandemia, você começou a atender online e tal, né, evoluiu todo esse processo e faz dessa maneira, o que não tem problema nenhum, tá? E de maneira independente é quando você está no seu consultório que você recebe indicação de diversos cirurgiões e trabalha, né, com outros profissionais. De qualquer maneira, você vai fazer parte de uma equipe bariátrica, tá? Que atende aquele paciente em específico. Você faz parte da equipe daquele paciente. Mas nem sempre esse trabalho é um trabalho super integrado. E a gente vai falar sobre isso hoje nessa aula, tá? Essas nuances são extremamente importantes para que você possa entender o que pode ser realizado, o que é ético, o que não é ético, e para que você faça um trabalho e se sinta tranquila, que você sabe que você está atuando com profissionalismo e com ética, tá? Então veja, ambos os modelos, tanto você fazendo parte de uma equipe, trabalhando lá dentro da clínica, sempre com o mesmo cirurgião, só atendendo os pacientes dele ou atendendo fora no seu consultório de maneira independente, montando grupo com pacientes de diversos cirurgiões. Todos esses modelos são possíveis e podem fazer com que você tenha uma carreira sólida de muito sucesso e que você trabalhe de uma maneira extremamente profissional e ética. O que é necessário? Necessário é você entender quais são esses modelos, como você pode atuar e fazer a escolha daquilo que faz mais sentido para você. Então, qual é o modelo que mais te agrada? Como você se sente mais confortável, tá? É essa que é a grande questão. Você tomar essa decisão, entende? Não é porque te propuseram uma parceria, você trabalhar numa clínica que você tem que, meu Deus, graças a Deus que alguém quer saber do meu trabalho, eu não posso dizer não. Não. Você tem que entender quais são as condições e o que é o melhor para você, tá? Todas essas maneiras de trabalhar são éticas. Você pode escolher o que é melhor de fato. Joia? Antes da gente entender a fundo como você atua dentro de uma equipe de maneira independente, a gente precisa esclarecer algumas dúvidas que são frequentes também. O que que vem a ser uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar? Vocês já ouviram esses termos? Se você já ouviu esses termos e você tem clareza sobre como atuar
Em cada um desses modelos está tudo certo. Escuta para confirmar se a maneira como você interpreta está correta ou se tem que fazer ajustes. Se você nunca escutou esses termos, presta bem atenção, porque isso é muito importante para você tomar decisões sobre quais são os valores que vão nortear a sua atuação? Como você quer ser reconhecida? Porque isso faz parte do seu posicionamento, tá? Então, o que que vem a ser uma equipe multidisciplinar? É quando nós temos vários profissionais de diferentes áreas. Psicólogo, nutricionista, o cirurgião bariátrico, anestesista, endocrinologista, clínico geral, psiquiatra, fisioterapeuta, etc. Todo mundo atuando com o mesmo paciente, só que de uma maneira paralela e isolada, tá? Então, dessa maneira, cada um faz a sua parte, sem necessariamente dialogar ou integrar o plano de tratamento entre os profissionais. Eu costumo definir que o trabalho com equipe multidisciplinar é você reunir um monte de profissionais e é cada macaco no seu galho. Cada um faz o seu, cada um cuida do seu, né? Qual é a grande questão nisso que a gente precisa parar para pensar? Resultado. Qual é o resultado que o nosso paciente geralmente atinge quando tem um profissional de cada lugar atendendo ele, sem um trabalho realmente que gere diálogo e um plano de tratamento conjunto? O paciente recebe várias informações fragmentadas e ele pode se sentir confuso e desamparado. A adesão tende a ser menor. Por quê? Porque cada um está preocupado em fazer a sua parte. Dificilmente as pessoas param para investigar se aquele paciente tem consciência do todo. Só que cada um só se preocupa com a sua partezinha, tá? E não discute com o colega a respeito daquele caso, tá? Então, por isso, o trabalho fica fragmentado, fica frágil e o paciente sem informações completas. Isso é muito comum de acontecer, né? Talvez um dos modelos mais comuns seja esse, ok? O trabalho interdisciplinar, a maneira como eu sempre ensinei, é usando esse termo interdisciplinar, mas eu escutei o que um médico considera como transdisciplinar esse ano no congresso da ABESO. E eu achei que, nossa, faz total sentido em a maneira como eu ensino os meus alunos a trabalhar. Interdisciplinar vem a ser profissionais de diferentes áreas que acabam se comunicando e integram os seus planos de tratamento, os seus planos de cuidado. Existe uma troca de informações e discussões de caso e objetivos em comum. Opa, então veja a grande diferença que existe. Na multidisciplinar, cada um faz o seu jeito, cada um cuida ali da sua partezinha e tá tudo bem. Na interdisciplinar, os profissionais estão trabalhando com o mesmo olhar, né? Estão desenvolvendo planos de tratamento que têm objetivos em comum, em que o destino final é o mesmo, né? E que se tem uma linha mestre de tratamento para esse paciente em específico que é comum a todos os profissionais. E esses profissionais, eles discutem o caso, eles estabelecem objetivos em comum, eles trabalham de uma maneira integrada e com ajuda mútua, tá? E aí qual vai ser o resultado disso? O paciente percebe uma coesão neste grupo, uma coesão na equipe, e ele vai se sentir mais confiante, ele confia mais na equipe e tem uma tendência muito maior de seguir melhor o tratamento. Então, aumenta a adesão, aumentando a adesão ao tratamento, aumentam as chances de sucesso com a cirurgia bariátrica, tá? E aí, o que que vem a ser a equipe transdisciplinar? A equipe transdisciplinar, ela vai além da interdisciplinaridade. Então, os profissionais de diferentes áreas compartilham saberes e aprendem uns com os outros, chegando a incorporar práticas de outras áreas dentro dos limites éticos, óbvio, né? Então, existe discussão de caso, existe estabelecer um plano de tratamento em conjunto, uma linha mestre para aquele caso. O paciente, ele também, assim como na interdisciplinar, ele que é o guia, ele que é o protagonista no seu tratamento. A única diferença é que aqui existe uma visão mais holística, em que o paciente é visto como um todo integrado e que existe ali uma transdisciplinaridade, ou seja, existe uma intersecção entre as especialidades em que é possível a gente integrar práticas dos colegas.
Então, que tipo de integração que a gente pode ver? A gente pode ver nutricionista comportamental trabalhando com técnicas de TCC, mas aí existe um limiar, né? Muito tênue e muito é, claro, específico do que o nutricionista comportamental faz, né? Então é muito mais o seu olhar sobre o paciente, algumas técnicas e trabalhar com mindful eating. Então, quando a gente trabalhando com comer com atenção plena, existe ali uma área de intersecção entre nutri e psico, que a gente vai trabalhar com as mesmas técnicas, tanto a nutricionista quanto o psicólogo. Qual a diferença? O nosso ponto de partida, o nosso olhar sobre o fenômeno comportamento alimentar, porque o nutricionista vai ver do ponto de vista da nutrição e nós do ponto de vista comportamental, emocional, tá? E isso é excelente para o paciente. Então, o paciente ele se beneficia de um cuidado integral em que barreiras entre profissões ficam menos rígidas. Isso é bom para o paciente. E existe muito mais conhecimento sobre como o nosso colega trabalha. Então, não é uma visão geral de como o psiquiatra trabalha, mas uma visão de como este psiquiatra em específico trabalha com este paciente em específico, como eu posso trabalhar para ajudar o meu colega psiquiatra e como o psiquiatra pode me ajudar no tratamento desse paciente, tá? Então, essas são as diferenças. Multidisciplinar, cada macaco no seu galho, interdisciplinar. Nós discutimos casos, nós trocamos figurinhas, trocamos informações sobre o caso, só que cada um tem o seu tratamento, mesmo que nós tenhamos uma linha mestre, que a gente estabeleça objetivos e plano de intervenção em conjunto, profissionais e paciente. No transdisciplinar, a diferença é que nós podemos ter ali uma área de intersecção em que a gente pode utilizar aí algumas práticas de outras áreas e outras áreas utilizarem práticas da psicologia, tá ok? E aí, para quem não sabe ainda, é importante a gente falar sobre quem é que faz parte da equipe bariátrica, né? Nós temos uma resolução nova que saiu em janeiro desse ano, foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2429 de 2025. E dentro dessa resolução é estabelecido que a equipe multidisciplinar, né, e aí é o termo que a resolução utiliza, mas o ideal é que a gente trabalhe de maneira interdisciplinar, pelo menos, tá? Então, a equipe multidisciplinar mínima, além do cirurgião bariátrico, obviamente, ela deve ser composta por um médico endocrinologista ou, na falta de um endocrinologista, um clínico geral, o médico cardiologista, o psiquiatra, o nutrólogo, o nutricionista e o psicólogo, tá? Então a equipe médica mínima, a equipe bariátrica, desculpa, mínima é essa: cirurgião bariátrico, endocrinologista, cardiologista, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista e psicólogo. Então, 7 profissionais. E quando existir a necessidade de outras especialidades médicas envolvidas, estas também deverão fazer parte do quadro bariátrico daquele paciente em específico, tá ok? De qualquer forma, um psicólogo vai fazer parte da equipe que dará suporte ao paciente. Ele estando integrando uma equipe ou não, ele faz parte, né, daquela equipe. A diferença é ele atuar de uma maneira independente ou dentro de uma equipe integrada, muitas vezes com protocolos próprios e atuando em um mesmo espaço físico sob comando do cirurgião bariátrico, tá? Então, geralmente quando você está dentro de uma equipe bariátrica específica, você tem que seguir o protocolo que foi designado por aquela clínica, tá? Se você tiver a sorte de ter a abertura de você montar o seu próprio protocolo, maravilha, né? Eu já fiz isso algumas vezes com alunas e com mentoradas, né? Teve uma mentorada que a gente estruturou toda a parte psicológica dentro de algumas condições que o cirurgião colocou, mas a gente conseguiu aumentar o número de sessões de avaliação pré-operatória, de acompanhamento pós-operatório, estabelecemos uma
grupos, né? Tanto pré quanto pós-operatórios, né? E aí ela foi chamada para tocar a equipe multidisciplinar. Então, como que funciona a atuação dentro de uma equipe? Existem vantagens e desvantagens de você integrar uma equipe, tá? De você fechar uma parceria com um cirurgião e você ser a psicóloga daquela equipe. Quais são as vantagens? Que existe um apoio multiprofissional, cada um complementando o outro, quando existe essa inter e essa transdisciplinaridade. Porque às vezes a gente vê também equipes bariátricas em que, a Maria é minha psicóloga, o Fernando é meu nutricionista, o cirurgião lá é o José, o psiquiatra é a Marisa, né? A Joana é nossa endocrinologista. Tudo bem. A gente tem, né, as figuras ali compondo essa equipe bariátrica, mas nem sempre essa equipe se conversa. Essa equipe tem um dia certo de sentar e discutir os casos, de discutir a evolução dos casos, de discutir o que eu estou precisando de ajuda do nutricionista, do cirurgião, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. No mundo ideal, a gente deveria sentar e discutir o caso, tá? Existe uma maior adesão do paciente quando todos têm a mesma visão sobre o tratamento, e essa é a grande diferença. Se você tem só uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe ali formada, né? Tá ali o corpo clínico daquela clínica, são aqueles profissionais, mas se não existe uma interdisciplinaridade, o paciente também não vai aderir. Não adianta só estar todo mundo no mesmo espaço físico. Por quê? Porque quando só está todo mundo no mesmo espaço físico, em que não existe. Ai, como que é o nome? É um termo utilizado em empresas e que a gente estuda em psicologia organizacional. Oh, caramba. Cultura. Cultura. Então, assim, se não existe uma cultura daquela equipe de como efetua o seu trabalho, né? E que tem ali tempo para discutir os casos, para discutir a evolução, discutir o plano de tratamento, né, de cada profissional, a adesão, a chance do paciente aderir ao tratamento é muito menor. Quando existe toda essa integralidade, a chance do paciente aderir é muito maior e os resultados são muito melhores, tá? Existe uma outra vantagem de você fazer parte de uma equipe é que, além de trabalhar muito mais próximo dos moldes ideais, né? Existe ali um fluxo constante de pacientes sendo encaminhados para você. Opa, peraí, gostei disso, Thalita. Então você está querendo me dizer que quando eu faço parte de uma equipe, eu não tenho que me preocupar em ficar divulgando o meu trabalho? Não, geralmente você não precisa mesmo, tá? Mas os contratos também precisam ser muito bem observados, porque às vezes você ganha menos do que trabalhando de uma maneira independente, às vezes tem que ficar à mercê das regras que são impostas para você desenvolver o seu próprio trabalho, né? Na teoria não deveria ser assim, até porque você é um profissional autônomo, mas na prática é isso que acaba acontecendo, tá? Então é muito uma questão de você entender como você funciona para você poder tomar a decisão do que é o melhor para você. Quais são as desvantagens de você fazer parte, estar realmente integrada numa equipe multiprofissional? Existe uma menor autonomia sobre as suas decisões e seus protocolos, então o que você vai fazer, como você vai fazer, inclusive a decisão de liberar ou não o paciente para a cirurgia, tá? Então, na prática, é isso que acaba acontecendo, tá? Eu não vou mentir para vocês, porque nunca foi disso, não é agora que eu vou mentir, ainda mais com um assunto tão delicado, em que existem muitas dúvidas sobre, tá? Na prática, sim, você pode ter a sua autonomia aí profissional cerceada, ok? Em alguns contextos, o psicólogo fica mais invisível, visto apenas como aquele profissional que dá o laudo. Então, muitas vezes, esse profissional ele é contratado,
mas que ele fica só como um figurante nesse cenário todo, sabe? Ah, tem que passar pelo psicólogo, é obrigatório. Tá, vai lá, passa uma sessão, às vezes o psicólogo já tá lá com o laudo prontinho, né? Liberado e tudo para o paciente fazer a cirurgia sem nem mesmo ter feito a avaliação psicológica. Tá, ali, mas que absurdo. Isso não poderia acontecer, isso é antiético. É antiético, mas acontece, tá? E não acontece pouco, ok? Muitas vezes o profissional é contratado só realmente para ser uma condição ali sine qua non. Ah, é sine qua non que tenha um psicólogo, então tá, vamos contratar um e beleza, e eu dito as regras. Eu tô pagando o seu salário, então eu quero que você faça a avaliação em uma sessão. Todo mundo que entra aqui é liberado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e você precisa ver muito bem onde que você está pisando para você poder fazer as suas escolhas de maneira muito consciente, tá? Tô dando exemplos de más práticas, ok? Investigando, indo conversar, é o tipo de parceiro que você tem que olhar. Eu quero estar associada a esse profissional ou não? Quais são os meus valores profissionais? Eu quero ser reconhecida pelo quê? Para daí você poder tomar uma decisão bem clara. Ok, eu topo, eu preciso de dinheiro, ou eu quero uma estabilidade financeira, ou não, não topo, nem a pau que eu vou me sentir tranquila de deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que eu dei um laudo, né? Que eu vendi um laudo, né, praticamente, tá? Tem mais esse ponto, gente. Vender laudo não existe. Você tem que fazer uma avaliação e o laudo é um produto da avaliação que você fez. Então não existe vender o laudo, não existe cobrar pelo laudo. Não, você vai cobrar pela avaliação, tá? Você tem a obrigação de emitir o laudo, ok? Além disso, você pode ficar na dependência de cirurgiões ou clínicas para receber pacientes, especialmente se você fez um contrato de exclusividade. Então, tem psicólogos, tem clínicas que exigem aí uma exclusividade, você só pode trabalhar para eles, não pode trabalhar de maneira independente e não pode trabalhar para outras clínicas, tá? Eu não gosto disso, acho isso bem ruim para você. Mas cada um, né, precisa entender onde o seu calo aperta e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, dentro do que você acha certo. Se você acha certo fazer uma avaliação em uma sessão, não é o que eu acho, discordo totalmente, mas se você vive em paz com isso, tá tudo bem. Se você já traz o laudo pronto antes mesmo de ter atendido um paciente, você acha isso certo, ok. Acho que cada um, né, é adulto e arca, com as consequências do seu trabalho, tá joia? E atuação independente, como que funciona? Como é que você pode ser um psicólogo, uma psicóloga bariátrica independente? Que é necessário? Você fazer parcerias estratégicas com outros cirurgiões, com outras nutricionistas, endocrinologistas, etc., com todos os profissionais, na verdade, que atuam na bariátrica. E a gente tem mais de 10 especialidades aí da área da saúde que trabalham com a cirurgia bariátrica, sim, e não precisa ter um vínculo formal. Ah, eu sou desta equipe. Não. Você faz contato, você faz parceria, os profissionais indicam os pacientes para você, tá? Então, que tipo de profissionais? Cirurgiões bariátricos, endocrinologistas, cardiologistas, ginecologistas, nutrólogos, clínicos gerais, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais da educação física, dentistas, anestesistas. É uma gama de profissionais com quem você pode conversar, apresentar como você faz o seu trabalho e eles gostando vão começar a indicar pacientes para você, tá? Você pode inclusive ter um cirurgião que tem um psicólogo na sua equipe, mas que manda alguns casos para você. Já vi acontecer isso, tá ok? Uma dúvida que talvez você possa ter e que eu lembrei agora, acho importante falar sobre, mesmo que não esteja aqui no nosso escopo. Tali, um paciente que vai passar por um cirurgião bariátrico, vai fazer a cirurgia com um cirurgião, mas que o cirurgião já tem o seu psicólogo. Esse paciente pode fazer avaliação, preparo, acompanhamento comigo? Pode. Não é porque um cirurgião tem a sua equipe formada que o paciente é obrigado a passar
com os profissionais daquela equipe. Não é obrigado, tá joia? O que é necessário? É necessário você conversar com esse cirurgião, tá? Trocar figurinhas sobre o caso, você fazer um excelente laudo psicológico, encaminhar uma via para o cirurgião, estar à disposição para discutir o caso. Isso sim é necessário, tá? Muitas vezes a gente vê isso acontecendo, o cirurgião nem quer papo com você, né? Ou o que já aconteceu com uma aluna minha, que a paciente quis passar com ela, fazer avaliação com ela, né? Porque ela conversou por telefone, gostou muito de como essa aluna trabalha e tudo, e aí pediu então que passasse com ela, tá? O cirurgião permitiu. Eu não lembro mais se esse cirurgião em específico pediu para que essa paciente fizesse uma sessão com a psicóloga da sua equipe. Mas a minha aluna ela fez um laudo tão bonito, tão bem elaborado, que o cirurgião elogiou, né? E mandou mensagem para ela parabenizando pelo laudo, muito bem escrito, que estava excelente, e eles já vinham discutindo o caso também, tá? Então varia muito de profissionais, e isso é consciência de cada um, são os valores de cada um, tá ok? Então é possível também, enquanto profissional independente, sem fazer parte de uma equipe, você receber pacientes de outras equipes, de outros cirurgiões que já têm psicólogo na equipe e tudo mais, tá? Como que você precisa trabalhar também dessa maneira independente? Então, você vai fazer parcerias de maneira offline, fazer contato com muitas pessoas para ter várias fontes de encaminhamento de pacientes. Você vai falar também com os profissionais do que acompanham os seus pacientes para poder fazer parceria, para explicar como é o teu trabalho e tal. E existe uma aceitação muito maior por parte desses profissionais, porque afinal de contas, eles já estão acompanhando, tratando um paciente que acompanha com você, então eles já estão vendo como funciona o seu trabalho, tá? Mas você também pode se posicionar produzindo conteúdo que mostra a sua especialidade e que isso vai gerando uma atração aí de pacientes e tudo de uma maneira independente. Então, trabalhar com marketing offline e marketing online funciona muito bem. A junção das duas coisas é poderosíssima, tá? Então, produzir conteúdo, fazer live, etc., é bem importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como você faz essas coisas, tá? Você pode oferecer serviços como grupos de comportamento alimentar que servem como uma porta de entrada. Então, por exemplo, quando você tem um grupo que você tem reuniões semanais, encontros semanais, para trabalhar mudança de comportamento alimentar depois da cirurgia bariátrica, essa pode ser uma porta de entrada. Se você, uma vez no mês, faz uma palestra gratuita para falar sobre a atuação do psicólogo, como modificar o comportamento alimentar e estilo de vida de maneira gratuita, essa também é uma porta de entrada para novos pacientes, para virem fazer avaliação com você, acompanhamento com você, etc, tá? Quais são as vantagens de você atuar de maneira independente? Você tem autonomia sobre a sua própria prática e a sua agenda, ou seja, é você quem vai determinar como que você gosta de trabalhar. Se você quer fazer 8, 10 sessões de avaliação, se você quer marcar mais de uma sessão de avaliação na semana, se você vai tirar férias, né, durante um mês, é você quem faz a sua agenda, sabe? Então você tem toda essa liberdade que você não tem quando você trabalha numa equipe, numa clínica, né? Geralmente não tem, tá? Você tem a possibilidade de ir construindo a sua marca pessoal segundo os seus valores, segundo aquilo que é importante para você e você trabalhar para se tornar referência na área. Você pode definir de uma maneira livre os formatos da sua atuação. Se você vai trabalhar no um a um, se você vai montar um programa de acompanhamento pós-operatório, se você vai fazer um programa de preparo psicológico para cirurgia, se você vai oferecer grupos pós-bariátrica para pessoas que tiveram recidiva de peso, tudo isso, né? Então você dita as normas de como é que você vai atuar, tá? Então isso é muito bacana, é muito gostoso. Só que para cada ônus existe um bônus, não é mesmo? Então o que que existe aí de desafios, desvantagens? Você vai precisar investir em visibilidade e autonomia e autoridade. Então, assim,
Não dá para você cair naquele conto de fadas que te contam na faculdade que, ai, quando você tiver uns 8 anos de formada, as coisas vão estar equilibradas. E aí você monta um consultório lindo, maravilhoso e fica lá, né? Estudando no consultório, lendo, rolando feed de redes sociais e tal, achando que os pacientes vão vir bater na tua porta. Isso não vai acontecer. Que todo mundo que já viu você na vida vai querer encaminhar pacientes. Também não. Então, assim, você precisa falar para o mundo do seu trabalho. Você precisa ter essa segurança de explicar como funciona o seu trabalho, por que que o seu trabalho é importante, tá? Precisa gerar desejo nas pessoas pelo seu trabalho. Precisa se tornar frequente na cabeça das pessoas que são o seu público-alvo, tá joia? E você faz isso com marketing online e marketing offline. Um desafio, uma desvantagem: o fluxo de pacientes depende mais diretamente do seu posicionamento e de redes de contato, ou seja, você vai ter que correr atrás para fazer parcerias, para divulgar o seu trabalho e tudo. E o fluxo de pacientes que você tem, pequeno, grande, depende de você, tá? Depende de você fazer parceria com outros profissionais que gostam do seu trabalho e indicam o seu trabalho. E uma outra desvantagem aqui, que é importantíssimo pensar, é que você precisa ter uma alta tolerância, frustração e resiliência sobre os profissionais que não querem discutir casos ou então que não concordam com a sua conduta. Então você vai sim ter profissionais que você vai contatar, que vão falar: "Nossa, adorei teu trabalho, obrigada, me dá seus cartões e eu vou indicar o seu trabalho", né? E você nunca recebeu um paciente daquele profissional, tá? Então você tem que desenvolver uma casca grossa. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. O que que você pensa que você é? A última coca do deserto? Não. Então a maioria das pessoas não vai querer fechar parceria com você. A maioria não vai indicar o seu trabalho, mas vão existir aqueles que vão se tornar fãs fiéis do seu trabalho e que vão encaminhar os pacientes para você. Conheço, nossa, muitas nutricionistas bariátricas, falando só sobre bariátrica, né? E eu costumo encaminhar para uma, duas, né? Eu sempre dou preferência para uma que eu sei como ela funciona, como ela trabalha, e que a gente já teve um sucesso com dezenas de pacientes. Ela é meu braço direito. É em ela que eu confio cegamente. Os outros profissionais sei que são ótimos. Eu sempre passo três opções, geralmente, para os pacientes, né? Mas eu tenho, obviamente, minhas preferências, e isso é normal, tá? Então, à medida em que você vai fazendo um excelente trabalho, você vai se tornando o número um na cabeça dos seus parceiros, ok? Mas precisa ter ali uma casca grossa de que o mundo não é fácil. Bem-vindo à vida adulta. Joia? Antes de eu seguir, para a gente ir fechando essa aula falando sobre o papel do psicólogo bariátrico e estratégias aí para construir o seu espaço na bariátrica, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá? A Ju, Thalita, como eu abordo os profissionais nutricionistas, cardiologistas para fazer parceria? Ju, você precisa fazer uma lista desses profissionais e conversar. Marcar uma conversa, conversar ali no direct ou então no WhatsApp, apresentando o seu trabalho. Na nossa capacitação em psicologia bariátrica, a gente dá todas essas diretrizes para os alunos. Então, um script de apresentação, né? Então, como que você faz um pitch de elevador, que é uma apresentação bem breve, rápida, em que você pode, nesse pitch, perguntar para a pessoa se ela tem interesse em conhecer o teu trabalho, se você pode apresentar o seu trabalho para ela e tudo. E a gente tem todo esse roteiro de como fazer essa apresentação, quais são os pontos que você tem que ter de atenção. Você sempre tem que, por exemplo, mostrar para a pessoa quais são os benefícios para ela sobre o seu trabalho. Por que que um cardiologista, quais são as vantagens para um cardiologista dos pacientes dele estarem passando com você, tá? Então a gente faz isso. Oi, Solange, tudo bem? Acho que a transdisciplinaridade, para dar o suporte certo, exige humildade de toda a equipe, onde o ego do profissional não transpõe a necessidade do trabalho bem feito com o paciente. Nossa, Sol, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida mesmo, né? Arrogante. Eu acho que assim, um trabalho de sucesso.
para um trabalho ter sucesso, ser bem-sucedido, não tem espaço para arrogância. A gente está sempre aprendendo, né? A gente sempre aprende com os colegas aprendem com a gente e tudo. Então não dá. O ego ele realmente atrapalha muito, né? E quando é assim, um profissional ele nem gosta de ter uma equipe, sabia? Eu já vi isso acontecer muito. Então, um ego muito inflado, eu sou o melhor e tal, nem tem equipe, porque afinal de contas, para que vai precisar dos outros, né? Deixa o paciente que se vire e faça todos os laudos com os profissionais que precisa, passa lá a lista dos profissionais que precisa, mas que se dane, se vire. Ou então é aquele profissional que contrata outros, né? Mas daquela maneira de rédea curta. Então, o psicólogo não, você vai fazer a avaliação em uma sessão. Você vai liberar as pessoas para cirurgia, não tem porquê, não existe contraindicação para cirurgia bariátrica. Aí, de repente, está lá com um paciente border totalmente descompensado, entende? E que poderia esperar ali algum tempo para equilibrar, para depois fazer a cirurgia, tá? Exige dos profissionais envolvidos a plenitude do cuidado com o paciente, a união, fazer acontecer da melhor maneira. E isso, né, Sol, vai contra o modelo antigo biomédico de olhar sobre o paciente, que o paciente era culpado pela sua doença, que o paciente é desleixado, que o paciente tem que fazer aquilo que Deus manda, né? Deus, neste caso, o médico, sabe? Então, isso faz total diferença mesmo, tá? A Jana, algumas equipes priorizam a parte médica e desvalorizam a parte psicológica. Sim, existe de tudo, gente. A hora que vocês começam a conhecer e tudo, existe de tudo, tá? O mapa é disponibilizado, sim, no grupo, tá, Sol? No grupo não, na descrição da aula. Então, na descrição da aula, lá no Zoom, a gente coloca o material, tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Tá ficando claro para vocês? Obrigada, José Carlos. Bom, então vamos entender qual é o papel do psicólogo bariátrico. O psicólogo bariátrico, ele tem algumas atribuições muito específicas que a gente vai ver agora. Então, veja, ele precisa fazer avaliação psicológica pré-bariátrica. Para isso, ele precisa investigar a motivação, expectativas do paciente em relação à cirurgia, avaliar os recursos emocionais e cognitivos para enfrentar mudanças, identificar riscos que podem comprometer o procedimento, por exemplo, compulsão alimentar não tratada, uso de álcool ou tabaco, ausência de adesão a tratamentos anteriores, falta de suporte familiar, né? É necessário também compartilhar com a equipe informações relevantes sobre fatores que podem adiar ou contraindicar a cirurgia. Então, é nossa obrigação fazer uma excelente avaliação psicológica e entender se esse paciente está apto do ponto de vista emocional, né? Tem algum transtorno psiquiátrico? Está sob controle? Não está? Tem apoio da família e tudo, está em condições de fazer a cirurgia nesse momento da sua vida? Existe espaço para cirurgia na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina? Tem que vai cuidar dele depois da cirurgia? Beleza, tá liberado, né? Existem várias contraindicações e tudo que a gente tem aula só sobre indicações e contraindicações para cirurgia bariátrica e tudo. Então é importante a gente olhar para tudo isso para poder liberar ou não um paciente para cirurgia, tá? Então essas são as suas atribuições quando faz a avaliação. E você tem que ter condições de explicar para a equipe como está esse paciente. Se você acha que não tem condições de fazer cirurgia agora, por que não? Quando então, né? E essa é uma decisão tomada em equipe, porque muitas vezes o paciente precisa fazer a cirurgia por causa de uma emergência de saúde, em que a emergência de saúde se sobrepõe à questão psicológica, tá? Você precisa ter competência para preparar o paciente emocionalmente, comportamentalmente e fazer psicoeducação. Então, você vai educar esse paciente sobre a cirurgia bariátrica, os tipos de cirurgia, as etapas, o que que ele pode esperar dos profissionais, o que que se espera dele, o que que ele precisa fazer, tá?
Então, a gente vai ajudar o paciente a compreender que a cirurgia não é um milagre, mas uma parte de um processo maior de mudança de estilo de vida. E eu costumo dizer que a cirurgia, ela é como um remédio, que o remédio ele tem que fazer parte de um tratamento maior. A cirurgia é a mesma coisa. A cirurgia não cura a obesidade. A obesidade é uma doença que não tem cura. Ela é crônica, ela vai piorando com o tempo. É de difícil tratamento porque ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para tratar esse paciente, né? A gente vai trabalhar crenças, expectativas irreais, medos sobre o procedimento. Vamos fazer a psicoeducação sobre as fases da alimentação, mudanças necessárias e impacto na vida social e familiar da cirurgia bariátrica. É necessário que a gente saiba conduzir a mudança de comportamento alimentar do paciente. Então, para isso, a gente usa técnicas da TCC, entrevista motivacional, DBT, Mindful Eating, para ajudar o paciente a modificar os seus hábitos alimentares e o estilo de vida como um todo. Vamos apoiar no desenvolvimento de autocontrole, autorresponsabilização e adesão às recomendações médicas e nutricionais, não apenas médicas, né? E a gente vai trabalhar isso, né? Como que a gente vai inserir esse novo hábito alimentar? Como que a gente vai fazer o uso de toda a suplementação necessária, tá? Vamos treinar a identificação de gatilhos emocionais e comportamentais que mantêm a obesidade, para que a gente possa modificar todo esse cenário, aprender a lidar, né, com os fatores ambientais que estavam mantendo a obesidade. Senão, se a gente não promove mudanças e a pessoa só opera o estômago, dali a pouco volta tudo. Existe a recidiva do peso. Quarto ponto, a gente acompanhar todo o pós-operatório. A gente precisa apoiar o paciente diante de desafios comuns, né? Então, a gente falou sobre as mudanças no comportamento alimentar, essas mudanças são tanto antes quanto depois da cirurgia, mas além disso, a gente vai ajudar o paciente nas dificuldades com a nova relação com a comida. Então, passar a entender, poxa, tem que comer com uma frequência maior, como é que vai fazer para comer com essa frequência maior? Como lidar com a ansiedade ou sintomas depressivos, como vai lidar com o impacto nas relações sociais e familiares. Muita coisa muda a partir da cirurgia bariátrica, né? Com o emagrecimento, a pessoa se sente muito mais no controle da sua própria vida, podendo tomar decisões e dizer não, né? E isso é um impacto muito grande. Na nossa sociedade se atrela muito um peso baixo, a magreza, à saúde. Isso não é certo. O nosso paciente precisa aprender com a gente que a saúde não se pesa. O número da balança não vai dizer quem está mais ou menos saudável, mas as pessoas olham para a pessoa que tem obesidade e já tomam conclusões precipitadas. Ah, esse é doente. Sim, é doente porque tem a doença obesidade, mas não necessariamente que vai ter todas aquelas comorbidades desenvolvidas. Pode ser que mais cedo ou mais tarde desenvolva, sim, pode ser que não, tá ok? Então a gente precisa ajudar as pessoas em toda essa mudança, né? Não só de comportamento alimentar e estilo de vida, mas o que vai mudando nas relações interpessoais. E vamos prevenir a recidiva do peso ou tratar essa recidiva do peso quando houver e fortalecer estratégias aí de enfrentamento para o longo prazo. Afinal de contas, estamos falando de uma doença que é crônica, que é recidivante, então a gente precisa preparar o paciente para prevenir este reganho. O corpo, ele sempre luta contra a perda de peso. Ele sempre vai tentar fazer com que a gente volte para aquele peso máximo que nós já tivemos. Isso é proteção da vida. Foi assim que as pessoas que tinham uma maior capacidade de fazer estoque de energia em forma de gordura sobreviveram ao longo dos séculos, né? Darwin puro. Então, o nosso cérebro vai sempre lutar contra a perda de peso. E nós precisamos nos tornar amigos do nosso cérebro, trabalhar em conjunto, sem que ele entre no estado de alerta, tá? Por isso a gente precisa trabalhar o enfrentamento da recidiva no longo prazo. Um quinto ponto é comunicação e integração com a equipe. É fundamental, é um papel sine qua non do psicólogo bariátrico ter um canal de comunicação direta com a equipe, seja a equipe que ele está integrando, de fato, trabalhando junto, ou
a equipe bariátrica daquele paciente que lhe procurou de uma maneira independente. Quando é assim, você é parte integrante de uma equipe, mas só para aquele paciente em específico, entende? E tudo bem, tá tudo certo. Então, é necessário compartilhar informações relevantes sobre o paciente com outros profissionais, quando autorizado e necessário, né? Você pode, inclusive, desde o início, conversar com o paciente, pedir a anuência dele, para que você entre em contato já na primeira consulta com você, tá? Não espera ter problemas. Não, passa a mão no telefone, manda uma mensagem pro cirurgião e fala: olha, tô passando só para me apresentar, eu sou a Thalita, eu que vou fazer a avaliação e preparo psicológico do João, tá? Se precisar de alguma coisa, eu quero saber se eu posso contar com você e tudo, né? Eu vou te dando feedback sobre como estão as coisas por aqui e tudo mais, tá bom? É necessário alertar a equipe sobre riscos de baixa adesão, dificuldades emocionais, estrutura psíquica frágil, problemática, né? Poxa, diagnosticou que o paciente tem um transtorno de compulsão alimentar e ele tem episódios de compulsão alimentar todo santo dia, com um volume de comida muito grande, com uma desregulação emocional gigantesca. E esse paciente, do ponto de vista fisiológico, está estável. A gente precisa tratar esse TCA antes da cirurgia para que esse paciente possa, então, estar com esse transtorno psiquiátrico equilibrado, controlado e que ele tenha maiores chances de sucesso com a cirurgia bariátrica. Do contrário, o que acaba acontecendo é que a pessoa vai voltando aos velhos hábitos muito rápido e vai tendo depois primeiro, né, uma desaceleração do emagrecimento, aí um platô e um processo de recidiva do peso, reganho do peso, tá? Então isso acontece, e acontece às vezes com meses de cirurgia. É papel do psicólogo bariátrico também participar de discussões de caso, contribuindo para o plano terapêutico global do paciente. E estabelecer um vínculo terapêutico. Então, estabelecer uma relação de confiança que facilite a adesão e a motivação. Usar uma comunicação clara, acessível, sem jargões, sem toda aquela tecnicidade, né, que a gente às vezes fala e tudo. Então, simplificar o diálogo para que seja compatível com o nosso paciente, ajudando o paciente a compreender todas as etapas da cirurgia e ser uma referência de apoio psicológico contínuo, reduzindo a sensação de isolamento do paciente. Não interessa se você faz parte de uma equipe ali em tempo integral ou se você está com um paciente que te procurou e você é um profissional independente. Você tem que estar à disposição do paciente da equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Isso é muito necessário, porque muitas vezes é para a gente que o paciente vai se queixar de dor, quando na verdade deveria correr para um pronto atendimento, mas está morrendo de medo de ter acontecido alguma coisa grave, de ter rompido o grampo, sabe? Então a gente precisa realmente ter esse canal de comunicação 100% aberto, ok? Fabiola, sobre a avaliação psicológica, na capacitação em psicologia bariátrica, a gente tem um protocolo de avaliação, né? Que é os 7 passos da avaliação pré-bariátrica. E lá a gente tem um roteiro de anamnese completo, com diversos aspectos que a gente vai avaliar. Então, tanto questões práticas da escolha pela cirurgia, quanto histórico de peso, de tratamentos anteriores, histórico familiar, para a gente ver doenças psiquiátricas, doenças, comorbidades da obesidade, né? Avaliar a autoestima, o padrão alimentar do paciente, que é fundamental. A gente vai trabalhar diretamente com a mudança de comportamento alimentar. A gente avalia tudo isso na anamnese e a gente trabalha com testes psicológicos e instrumentos é, de avaliação no geral, tá? Então, tem instrumentos que são para avaliar imagem corporal, para avaliar compulsão alimentar, uso de álcool, autoeficácia, autoestima, tá? Então, ansiedade, depressão, né? Testes psicológicos, os que eu recomendo também, não é obrigatório utilizar
testes psicológicos na avaliação, não é obrigatório. Você não é obrigado a utilizar escalas, instrumentos de avaliação também não. Você é obrigada a ter competência para avaliar. E para avaliar bem, você pode usar inclusive somente a anamnese, que você pode fazer a avaliação pré-bariátrica só pela anamnese, tá? Mas é tudo personalizado, sempre personalizado à obesidade, ao comportamento alimentar, para que a gente possa realmente estar segura da liberação do paciente. Joia? Se você quiser saber mais, depois me chama que eu te dou mais informações sobre. E aí, então, que estratégias práticas você pode usar para construir o seu espaço na bariátrica, mesmo que você não faça parte de uma equipe? Então, primeiro ponto, você fazer parcerias estratégicas com médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde aí que compõem esse rol de profissionais que vão atender o paciente bariátrico. Então, procure cirurgiões da sua região, apresenta a sua especialidade, mostra como você pode contribuir. O mesmo para nutricionista, fisioterapeuta, endocrinologista, fisioterapeutas, eu já falei, profissionais da educação física. Então, são mais de 10 especialidades com quem você pode fazer parceria no caso dos pacientes bariátricos, tá? Então, sempre existe a sua contribuição específica para o trabalho daquele profissional em específico e que você deve mostrar o valor do seu trabalho. Produção de conteúdo. Use as redes sociais, blogs, lives para explicar de forma simples o papel do psicólogo na bariátrica, como você atua, como você ajuda, o que que você vai fazer, então desmistificar essa coisa que o trabalho do psicólogo fica assim, né? Numa névoa. Ah, e o que que faz? A gente vai trabalhar emoções e não sei o quê, vamos entender o seu padrão de comportamento, pensamento. Não. Nós vamos trabalhar objetivamente com seu comportamento alimentar, te ajudar a modificar comportamento alimentar. Então, fazer você conectar com o seu corpo e entender quando você está com fome fisiológica, emocional específica, aprender a lidar com esses tipos de fome, usar escalas de fome e saciedade para que você possa entender e desenvolver um real controle sobre o seu comportamento alimentar. Você vai aprender técnicas de regulação emocional para parar de descontar na alimentação, né, na comida, sentimentos. Você vai aprender o que que é o prato bariátrico. Você vai aprender a comer de acordo com aquilo que é recomendado para o paciente bariátrico, que é começar comendo a proteína, que existe uma meta de proteína para bater em cada refeição, que você não pode ficar passando fome, que você precisa ter uma rotina alimentar bem organizada, etc. Tá? Então, nessa produção de conteúdo, você vai falar muito sobre como funciona o seu trabalho. Falando sobre como funciona o seu trabalho, você vai gerar desejo por ele, né? Isso vai gerando confiança no seu trabalho. Isso vai gerando confiança em você, no seu potencial de ajudar as pessoas. E aí você deve sempre fazer chamadas para ação ou CTAs para a pessoa agendar uma consulta com você, para tirar dúvida no direct, etc, tá? Você pode promover palestras e rodas de conversas em espaços diversos, né? Então, vai fazer palestras, você pode fazer palestra para bariátricos, como eu falei anteriormente, uma vez no mês faz uma palestra para falar como funciona o trabalho psicológico, para mostrar ali na prática como é a mudança de comportamento alimentar. Você pode dar palestra na sua igreja, você pode dar palestra em escola, fazer rodas de conversa com pacientes bariátricos e aí propor um trabalho para quem teve recidiva de peso. Tem muita coisa que você pode fazer quando a gente está falando de marketing online e marketing offline. E conciliar os dois é melhor dos mundos. Não consegue, odeia Instagram? Faz offline, mas tem ali um Instagram vitrine para que você possa divulgar o seu trabalho, para que as pessoas entendam como funciona o seu trabalho, tá? Dessa maneira, você vai ganhando espaço, você vai marcando o seu território, você vai trabalhando para se tornar referência, para as pessoas te verem como autoridade no assunto, tá? Outra coisa que você pode fazer é desenvolver protocolos e serviços diferenciados. Então, tenha o seu jeito de fazer avaliação psicológica,
né? Ah, vou fazer em 6 sessões, eu quero avaliar XPTO. Maravilha, tenha o seu jeito de fazer, faça bem feito, tenha segurança no que você está fazendo. Tenha serviços diferenciados, então vai fazer avaliação, beleza. Mas tenha no teu portfólio profissional vários serviços. Avaliação pré-bariátrica, preparo pré-bariátrico, acompanhamento pós-operatório que pode acontecer de diversas formas. Pode ser uma psicoterapia com foco no comportamento alimentar, pode ser apenas o acompanhamento para mudança de comportamento alimentar em específico, pode ser um programa individual de comportamento alimentar. Você pode ter ali grupo pós-bariátrica imediato, em que as pessoas, pode ser inclusive um grupo aberto, em que as pessoas entram e saem e que você vai conduzindo essa mudança ali, de preferência durante 6 meses. Você pode ter grupo fechado, né? 12 encontros em que você começa e termina com a mesma turma para lidar com esses desafios ali dos primeiros meses da cirurgia bariátrica. Você pode ter grupo para quem teve recidiva de peso. Então, são diversas opções para você poder trabalhar, tá? Quando você tem esse portfólio profissional diversificado, isso transmite profissionalismo e segurança, tá? Trabalhe com a sua rede de contatos, frequente, amplie essa rede de contatos, né? Não só contate para divulgar o seu trabalho, mas amplie, indo a congressos. Então, em outubro, nós temos o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Congresso Anual, desculpa, da sociedade. Tem o Congresso da ABESO, que é da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica, que é anual também. Existem congressos internacionais, existem eventos locais para você participar, tá? Então vai lá, mostra o seu trabalho. Se quiser publicar um trabalho, né? Publica um trabalho, mas vai, conversa com as pessoas, fala para as pessoas sobre como funciona o seu trabalho, faça parcerias ali. Quantas alunas minhas já fizeram parcerias em eventos, né? Parcerias duradouras e tudo, tá? Então você tem que estar lá, tem que marcar presença. Não só para fazer parceria, né? Mas para estudar, você tem que estar atualizada. Não dá mais para a gente ter pessoas ainda achando que obesidade é uma escolha, que a pessoa ela é gorda porque ela come demais. Gente, já passamos dessa etapa, né? A gente já sabe que a pessoa engorda porque ela come demais, na maioria dos casos. A questão é por que é que a pessoa come demais? E a pessoa come demais por diversos motivos. É mais fome que ela sente, tem uma produção maior de grelina, tem uma resistência à leptina, que é o hormônio de saciedade. A pessoa, ela não escolhe assim o que ela vai comer, né? Existe uma série de hormônios que interferem, depende da disponibilidade de alimentos. Se a gente está falando de uma pessoa que tem uma renda baixa, você já deu uma olhadinha no mercado quanto custa uma maçã e quanto custa um pacote de bolacha recheado? Né? Então, falar que ai, alimentos ultraprocessados são mais caros, gente, isso aí era na década de 70, 80, 90, já era, né? Vai ver o preço que estão frutas, verduras e legumes, tá? E existe um porquê das coisas estarem dessa maneira, joia? Então, tem que estar se atualizando o tempo todo, tá? Tenha clareza no seu posicionamento. Então, não se apresente como uma psicóloga que também trabalha com pacientes bariátricos, não sei o quê, e também faz não sei o que lá, né, e atende todo mundo e um monte de demandas. Não. Fale de uma maneira específica. Eu sou uma psicóloga especializada em obesidade, em cirurgia bariátrica. Isso vai te diferenciar, mas tenha conhecimento, né? Pessoal, eu sempre falo que para a gente ser um profissional bem-sucedido, a gente precisa cumprir 3 pilares. Existem 3 pilares para isso. O primeiro é de competência técnica. Não adianta você ser ótimo de garganta, de lábia e você não ter competência. Então, o primeiro lugar é competência técnica. Mas, na competência técnica, é importante você saber que você não tem que saber de tudo para daí começar a trabalhar. Você tem que saber o que é o mínimo necessário para você começar. E vai ser no campo de batalha que você vai desenvolvendo ainda mais competência técnica. Não vai ter um momento que você vai parar de estudar. Você vai continuar. Só que quando você tá ali no campo de batalhas, você sabe muito melhor o que é que você precisa de fato estudar, tá bom? Então isso é muito melhor. Segundo pilar é de serviços.
você ter um portfólio profissional diversificado. Psicoterapia individual, serviço mais caro, não cabe no bolso da maioria dos brasileiros. E aí você diz tchau e bênção. Vai procurar um psicólogo mais barato porque eu não posso te ajudar? E aí você não tem nenhum outro serviço mais barato para oferecer? Puxa vida, passou da hora da gente quebrar esse tipo de situação, tá? E depois, pior ainda, né? Se você for dos psicólogos antigos, sendo influenciado pelos antigos que dizem, ai, a pessoa tem que valorizar o tratamento, se não mexendo bem no bolso, a pessoa não valoriza, ela não engaja. Ah, vá, gente, sério, já deu desse pensamento medíocre, tá? Então tenha serviços que caibam no bolso das pessoas, ok? E o terceiro pilar é você saber fazer esse marketing offline e marketing online, tá? Então isso é fundamental. Bom, então vamos fazer um resumão aqui de tudo que a gente falou hoje. Então, hoje a gente falou sobre como você pode ser uma psicóloga bariátrica, um psicólogo bariátrico, atuando com equipe e atuando sem equipe. Então, o que que é necessário? Quando você vai atuar com uma equipe, às vezes existem as vantagens, né? De você já estar inserido numa equipe, de já existir ali um modus operandi. Se isso funciona super bem, é de uma maneira realmente interdisciplinar ou transdisciplinar, maravilha. Quando existe você ali participando da equipe só para cumprir tabela, é péssimo, porque daí você não tem liberdade de trabalhar como você quer, você não tem a liberdade de discutir com os colegas sobre o caso, e isso é horrível, né? É muito ruim mesmo. Você também pode trabalhar de maneira independente, ou seja, você no seu consultório recebendo pacientes de outros profissionais da saúde que atuam com o paciente bariátrico, tá? E aí você faz discussão de casos da mesma maneira, pode sentar para delinear um plano de tratamento juntos, etc. E faz um trabalho muito bem feito, mesmo que você não esteja integrando uma equipe. Você vai fazer o quê? Você vai fazer parte da equipe bariátrica daquele paciente em específico. Tá tudo certo. Talhe o que que é melhor. Não existe o que é melhor, o que que é pior. O melhor é você ter condições de trabalhar do seu jeito, de você trabalhar de uma maneira ética, profissional, que vai realmente fazer um excelente trabalho em todas as etapas da bariátrica, na avaliação, no preparo e no acompanhamento pós-operatório. Isso que é o ideal. Se vai ser dentro de uma equipe ou vai ser de uma maneira independente, tanto faz. Só faça bem feito, tá? Além disso, que mais que nós conversamos? Tá. Você decidir se você quer procurar uma equipe para integrar ou não depende muito também do quanto você dá conta de ser um profissional autônomo, né? Empreendedor e que você arregaça as mangas e vai correr atrás do seu e vai fazer o seu marketing online e offline. Corre atrás de fazer parcerias, de apresentar o seu trabalho e fazer um trabalho excelente, muito bem feito. Ok? E aí a gente passou por diversas estratégias aí de como você se posicionar para se tornar um psicólogo bariátrico bem-sucedido. Joia? Dúvidas, pessoal? Que mais que temos de dúvidas? Joia, Fabiola? Se tiver qualquer dúvida sobre avaliação e tal, pode vir me procurar. Se você não é minha aluna ainda, me conheceu há pouco tempo, no grupo das aulas mesmo, você tem lá o meu contato, tá? Vê lá quem faz parte do grupo, você vai ver o meu nome, meu número, pode me procurar no privado ou no direct no Instagram, tá tudo certo. Sem dúvidas, maravilha, que bom. Fomos esclarecendo tudo aí ao longo da aula, né? Então, gente, tenham uma excelente semana e eu vejo vocês na segunda-feira que vem com mais um tema aí para a gente poder esclarecer muitas dúvidas, o que que funciona realmente na prática, né? Então, não adianta a gente só pegar e falar o que está nos livros, a gente tem que falar a verdade de como são as coisas na prática, tá bom? Beijo grande para você e amanhã, no máximo depois da manhã, essa aula já está disponível no YouTube com o mapa mental e tudo. Tchau, tchau, gente. Ótima semana.